E aí, vida boa? Fala aí, maluco ninja. Top, hein, doidão? Meio mundo acontecendo esse aí. Que horas são? Eu sou o André Quadrado e esse é o canal do Metaverso Games. E nesse primeiro jogo do canal, vamos falar um pouco do Street of Rage 4, vamos dar uma olhada nessa primeira fase, falar um pouco da franquia do Street of Rage 1, 2, 3 e ver como é que tá essa inovação aí do Street of Rage 4, depois de anos que um jogo de sucesso desse, agora estão relançando. Vemos aí a apresentação com as referências do primeiro jogo, os prédios e os players aqui, os participantes, os personagens. Axel, esse Axel aí, casca grossa, ele tava desde o primeiro, né? Desde o primeiro Street of Rage. E aí você vê a aparência dele que tá mais envelhecida. A Blaze também, desde o primeiro. Aí esse de amarelo que apareceu ali rapidinho foi o Adam, que era do primeiro também, mas que depois nos outros não participou mais, a não ser no segundo que a gente tinha que resgatar ele. E aí o irmão dele ajudava, o Skate. Mas isso aí era do 2, né? Então vamos falar aqui, vamos dar uma olhada nessa primeira fase do Street of Rage 4. Lembrando que é a versão de Android, né? Vou colocar aqui luta. Modo história. Colocar ali, eu tinha já jogado para ver como é que era. Agora eu vou colocar aqui fase 1 normal. Normal, né? Bom. Você tem aqui para escolher Axel, Blaze, Jerry, Floyd. Aí tem para liberar um secreto, que deve ser o Adam. Esse aqui, Stel. O Max, que era do Street of Rage 2 também. Não lembro se ele estava no 3. E esse outro aqui, eu acho que ele até era um inimigo, se eu não me engano. E agora dá para escolher ele. Mas eu vou de Axel mesmo, que eu tenho mais facilidade de jogar com ele. Selecionar. Lembrando que eu tô com um controle aqui igual de PlayStation, adaptado aqui para jogar no Android. Vamos lá. E aí no Street Fighter 1 a gente jogava de 2 players, né? E o botão A servia para você chamar uma ajuda especial, que vinha um carro e jogava uma metralhadora e matava teus inimigos que tivesse na tela, limpava a tela, né? E aí você saía andando, tinha várias fases, era muito legal. E aí uma coisa também que chamava muita atenção é que você podia escolher entre, se eu não me engano, 2 ou 3 finais diferentes. E aí você poderia acabar com o crime. Você poderia virar o último chefão. Ou você poderia, se tivesse de 2, poderia lutar contra o seu amigo para poder decidir quem ia ficar no lugar do chefão. Aí nos jogos sempre tiveram lugares assim que você tinha que dar uma olhada se tinha vida ou se tinha alguma coisa para pegar. E aí depois veio o Street of Rage 2, né? Depois de muito tempo. Ó, tem um botão específico para pegar as coisas. O Street of Rage 2 veio com uma pegada bem diferente. Ele ficou muito mais bonito, um jogo bem original, sabe, bem moderno. E você percebia que ele estava muito mais bem feito. Foi uma inovação que foi feita do 1 pro 2. E aqui você vê que já melhoraram muito mais ainda. Os gráficos assim que lembra até Street Fighter. Dá uma olhada aqui na maçãzinha.
E aí depois veio o Street of Rage 3. No Street of Rage 3 não mudou muita coisa do 2 pro 3, só personagens novos, fases novas, mas eu acho que experiência de jogo ficou muito semelhante do 2 e do 3. Agora esse Street of Rage 4 aqui tá bem diferente, bem legal mesmo. É muito bonito o jogo. Ó, os especiais semelhantes ao do 2, mas me parece que tem mais especiais aqui. E daqui a pouco eu vou verificando aqui, porque ainda tô conhecendo os botões. Mas é um jogo muito legal. Tá muito bonito, muito bem feito. E ó, quando você dá esse especial, esse golpe aqui, porque não é especial, é 2 toques para frente e o soco. O especial geralmente ele perde um pouco de vida, né? Esse não. Esse você só põe 2 para frente e soco, e ele dá esse golpe, que é um golpe que não sai a sua vida. Agora o especial, ele deve sair muito mais, ele sai vida, mas deve tirar muito mais dano do oponente também. Uma coisa que eu costumava fazer era ficar batendo assim até o cara morrer. E aqui dá pra fazer o mesmo esquema também. A primeira fase é semelhante, mas muito mais bem feita do que dos jogos anteriores. Aqui você pode segurar o oponente e jogar ele. Sempre destruindo aqui, lembrando, né? Sempre destruindo os lixos, as caixas, para ir pegando os itens para melhorar a pontuação, melhorar o life, ou ter armas, né? Sempre verificando nos lugares se tem alguma coisa para quebrar, que te ajuda a ter pontuação, te ajuda a pegar itens. Mas realmente o jogo tá muito lindo. É um prazer estar jogando esse jogo aqui e relembrando de toda vez que eu jogava no Mega Drive. Vale a pena, viu, gente, que vocês conferirem todos os jogos da franquia. Se quiserem aí, deixa no comentário que eu posso dar uma dica aí para quem não tem como jogar. Eu deixo o link de da ROM para vocês baixarem, esse tipo de coisa assim. Não desse Street of Rage 4 aqui, que esse ainda tá muito recente, né? Mas estava em promoção, tá, na Play Store há pouco tempo. Se entrar em promoção de novo, eu aviso vocês. Esse carro aí que entrou aí na fase me lembrou até um jogo da Tartaruga Ninja, que tinha uma parte que tinha um carro que saía do cenário. Outro jogo também maravilhoso que joguei muito. Bom, eu lembro que um pouco da minha história dos videogames nos anos 80, que quase não tinha muita informação, eu era muito criança também. Lembro que a gente não tinha muitas condições, né, de ter videogame, também não era fácil de achar videogame aqui no Brasil.
no início dos anos 80. Aí meu pai trouxe um jogo que era tipo uma espécie de fliperama pequenininho, portátil, que só tinha um jogo, que era tipo Galaga. E pra quem não conhece, aquele jogo de navinha, que você vai atirando embaixo nos bichinhos que ficam em cima. E aí essa foi minha primeira experiência com o jogo. Meu pai revendia, né, alguns itens, umas coisas. E aí um dia ele apareceu com um fliperaminha desse aí. Eu era muito pequeno, eu joguei muito pouco, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Pra mim aquilo era a coisa mais maravilhosa que tinha acontecido. A tecnologia ali em pessoa. Technology. Gol. Tem que pular? Peraí. Vou pegar desse aqui. E aí ele teve que... Só trouxe pra gente ver, né? E teve que vender porque era o trabalho dele. Mais uma vez procurando aqui se tem algum item. E aí essa foi minha primeira experiência com videogame. Cuidado ali com os fios desencapados. E aí a minha segunda experiência com videogame, um amigo meu, ele uma época foi viajar, foi para casa dos tios dele. Eu não sabia, e quando eu passei na frente da casa dele, o pai e a mãe tava chegando de táxi na época e com compras, e aí eles estavam tirando um Atari de dentro do carro. Aí eu olhei aquilo lá e fiquei quieto, não falei nada. Aí eu perguntei se o meu amigo já tinha chegado de viagem. Aí eles falaram, não, ainda não. Aí eles acharam que eu não tinha percebido, né? Mas eu nem me liguei que ia ser uma surpresa pra ele. Aí, peraí, deixa eu pegar essa estrela aqui, que essa aqui é importante. Eu acho que é o especial. E aí quando... eles falaram que ele ia chegar no outro dia. E aí no outro dia eu fui lá na casa dele e chamei ele pra gente brincar. Eu falei, mas e aí? Tu já jogou o Atari? Aí ele, que Atari? Aí eu falei, o Atari, eu vi teu pai chegando com o Atari ontem. Aí a gente começou a dar risada e ele falou que não sabia de nada, que era surpresa, e eu estraguei toda a surpresa. Mas ali foi um início de muitas tardes ganhas ou perdidas, né, com o saudoso Atari. Pra vocês terem ideia, a gente é da época que a gente alugava os jogos de Atari para poder jogar em casa. Tinha jogo que veio junto lá, mas era, se eu não me engano, só River Raid, que era o de aviãozinho que ia atirando nos barquinhos e tal. Mas aí quando a gente queria alguma coisa diferente, a gente tinha que alugar os jogos de Atari, hein? Não cheguei nem nos jogos mais modernos, jogos de Atari. E aí a gente geralmente comprava um salgadinho que vendia solto. A gente pedia lá 200 gramas de salgadinho e alugava o jogo de Atari. Aí vários jogos, tipo uma vez por semana, ia lá no sábado alugar e devolvia só na segunda-feira. Aí era o tempo que a gente tinha para brincar com o joguinho e depois devolver, né? Se não devolvesse, tinha que pagar de novo a locação. Não lembro quanto que era, porque faz muito tempo e devia ser cruzeiros ainda. Deixa eu ver essa chefona aqui. Guardar esse frango para depois. Lembrando que ligava o Atari lá na TV de tubo, né? Eu até tô pensando aqui em fazer alguma coisa semelhante, para ter uma experiência semelhante como quanto era antes.
direto, hein? Não peguei o frango. A chefona aí tá acabando comigo. Bom, eu acho que deu pra ter uma noção legal aí do jogo, né? Se vocês quiserem, eu posso depois jogar, posso depois colocar as outras fases e tal. Mas para o jogo não ficar muito estendido, o vídeo não ficar muito estendido, vamos colocar só a primeira fase para o pessoal ter ideia mesmo, noção. Tem alguns golpes aí que acabei não fazendo, mas que eu vou descobrindo aos poucos e depois também posso mostrar para vocês, ó, esse tipo aí também. Chute diferenciado. Ó, tá morrendo, ó. Passamos o estágio 1. Bom, gente, então vamos ficar por aqui aí nesse vídeo, tá? Eu só vou pedindo para vocês deixar um Hadouken bem legal no like aí, um Shoryuken na inscrição, um especial nos comentários, e se der aí, dá um perfect aí, já compartilha com os amiguinhos aí que vocês que curte aí o tema também. E aí fico nessa, um grande abraço, tá? E até a próxima.